Você já passou por uma situação em que você acabou de conhecer uma pessoa e aí o papo não flui? Muito chato isso daí, né? Eu vou te passar uma estratégia hoje para acabar de uma vez por todas com esse silêncio esquisito. Bora! Eu sei que no fundo você provavelmente nem gostaria de estar nesses eventos sociais, né? Assim como eu, não é algo que você sente muito confortável. Então eu comecei a estudar e achei uma estratégia muito interessante que chama Estratégia Ford. E aí eu comecei a usar ela tanto no meu trabalho, quando eu estava na sala de musculação, quando eu tinha que interagir com os alunos, quanto em situações sociais em que eu precisava conversar, interagir com as pessoas. E isso era uma dificuldade muito grande que eu tinha antes. Então agora eu vou te falar sobre essa estratégia. Vamos lá! A técnica é um anagrama, chama-se Ford. É igual ao carro, vou ficar um pouquinho mais aqui pro lado para você ver as letrinhas. Então, letra F é sobre família. São, claro, seus familiares, seus amigos mais próximos, da sua infância, adolescência, onde você morou, esse tipo de história que envolve o seu círculo de pessoas mais próximo. O é sobre ocupação. E aí pode ser, se você estiver na escola ou faculdade, né, você pode falar desses assuntos, você pode falar do seu trabalho, seu emprego, os projetos que você tem se dedicado no seu trabalho. Esse aqui é um assunto mais fácil de você conversar quando você está começando a conhecer uma pessoa, ele não é muito invasivo, assim. Então, falar do trabalho é um assunto que normalmente a pessoa já está acostumada a conversar, ela não sente que você está invadindo o espaço dela. R é sobre recreação, então como você passa a maior parte do seu tempo de lazer. Pode ser jogos que você joga, o que você assiste, academia, esportes, música, desenho, teatro, quaisquer atividades de lazer. E a letra D envolve sonhos. Qual é o seu objetivo de vida? Quais são seus ideais? Qual é a sua filosofia de vida? Aqui são assuntos mais profundos que não aconselho você já falar no início de uma conversa com uma pessoa que ela pode achar meio estranho, ela não está muito acostumada a falar sobre isso. São mais coisas que ela pensa dentro dela mesma. Só que quando chega a um ponto que você consegue conversar com essa pessoa e ela consegue expor esses desejos dela, aí você consegue gerar uma conexão mais profunda. Isso pode ser interessante para formar laços de amizade mais firmes, mais sólidos e também para um possível relacionamento amoroso. Eu acho que isso é base assim, para um casal conseguir se dar bem, não necessariamente ter os sonhos alinhados, mas compreender o sonho do outro, entender por que a pessoa faz o que ela faz. Então esses são tópicos para você conseguir se lembrar quando bater aquele silêncio estranho. O que eu vou falar agora? Você pode lembrar desse anagrama e começar um assunto, pode ser sobre qualquer um deles, né? Se for alguém que você já tem mais intimidade, dá pra falar sobre qualquer um deles. Ou uma conversa que você já teve antes, que você acabou se lembrando graças a esse anagrama aí, você pode falar: eu lembro que semana passada você falou do seu trabalho, tal, seu projeto, como é que tá? Pô, cara, você não sabe, foi assim, pô, o chefe fez tal coisa, fiquei muito bravo com o que ele acabou falando. E aí, nessa situação, quando a pessoa responde o que você acabou perguntando, não fica só dentro da sua cabeça pensando, o que eu vou falar agora, Realmente assimila o que a pessoa acabou de falar, então ela acabou de mencionar sobre o chefe. Você pode fazer uma pergunta sobre o chefe, entendeu? Como você sente sobre isso? Tenta fazer perguntas mais abertas. Perguntas abertas são aquelas que a resposta não é simplesmente sim ou não, uma resposta de uma palavra só. São respostas que a pessoa tem que elaborar. E aí, para isso, você pode perguntar como a pessoa se sente em relação a tal coisa, ou o que você pensou quando fulano disse isso. Aí a pessoa ela tem que alongar essa resposta, vai dar mais tempo para você entender o que a pessoa está pensando, você vai ter mais recursos de comunicação e você vai treinar a ouvir mais o que a pessoa está falando e, a partir disso, inserir o seu ponto de vista também. Você reconhece o que a pessoa falou e aí você pode expressar o que você acha. Então, a pessoa fala uma coisa, é como se ela te entregasse um presente, você vai lá, olha, molda um pouco de acordo com o que você pensa, devolve para essa pessoa e aí ela vai entender que você está conectado, que você consegue enxergar o mundo sob os olhos dela também. Então essa conexão vai ficar cada vez mais forte. Então da próxima vez que você for falar com alguém e for bater aquele silêncio estranho, se lembra desse anagrama. E recapitulando, que o tópico mais tranquilo de se falar é o de ocupação, né? Então o que a pessoa faz nesse tempo. E aí depois que você conhece a pessoa, dá para perguntar de familiares, da descendência da pessoa, se tem irmão. E aí entrando depois com assuntos mais de lazer, de hobbies, as pessoas adoram falar sobre o que elas gostam de fazer, o que elas amam. E aqui uma ressalva, se você gosta realmente assim de coisas nerds, você já pode ter sofrido, que é um pouco de vergonha, porque talvez em algum momento você expressou ou as pessoas perceberam que você gosta desses assuntos e você sofreu por conta disso. Então, quando uma pessoa também expuser o que ela gosta, não critique, né? Sempre aceite, sempre
elogie, sempre... Nossa, mas o que faz você gostar desse assunto, desse jogo, desse filme? Nunca critique negativamente algo que a outra pessoa goste, tá? Você vai fazer ela se sentir mal, assim como talvez você já tenha se sentido também. Bom, então esse é o vídeo de hoje, espero que ele te ajude a se comunicar um pouco melhor, a ter algumas ideias de tópicos que você pode conversar com as pessoas. E lembre-se de compartilhar com seus amigos, se inscrever e ativar o sininho aqui do canal para você receber todas as notificações também, beleza? Então, é isso aí, muito obrigado e valeu!